Olá a todos amigos da Full Trainer, meu nome é Jefferson Fujara. Hoje mostraremos como utilizar o multímetro digital. Tenho visitado os canais do YouTube e percebi que falta tutoriais desse instrumento de medição, sabendo que é o instrumento mais utilizado dentro das indústrias no ramo da elétrica e também para outros concertos domésticos e também computadores e notebooks. Vamos então ver como este equipamento funciona. Vamos então ver os detalhes deste instrumento de medição. E agora veremos como funciona o multímetro. De repente, você está entrando no mundo da elétrica e também quer comprar o multímetro, mas não sabe como mexer com o multímetro. Este é um multímetro básico, um multímetro simples e barato no mercado. Então vamos entender. Esta parte de cá, que tem um V e um símbolo de variação, é a corrente alternada, como falamos já em aulas anteriores. Corrente alternada, a corrente que vem da Bandeirantes, da fornecedora de energia elétrica. A energia que está nas tomadas, nas lâmpadas, dentro das residências e nas indústrias. E aqui temos a corrente contínua, correntes de baterias, pilhas e fontes de alimentação. São fontes que alimentam com corrente direta, volts direto, que pode ser de 0 a 1000. Quando você for usar uma medição de uma corrente, de uma voltagem ou de qualquer item que seja, nunca coloque na escala exata. Por exemplo, se você for medir uma fonte de 24 volts, nunca coloque em 20. Sempre coloque em uma escala superior, neste caso, 200 volts. Você não sabe se ela é 12, 24, então na dúvida sempre coloque uma escala maior. Isso também se aplica para alternadas. Se você não sabe se é 110 ou 220 a tomada, então coloque no 750 e faça a medição sempre com uma escala a mais do que a escala que você acha que está sendo monitorada. Temos aqui também as resistências. Medições de resistência é medida em K ohms, ou seja, você vai achar um valor quando tiver a resistência ok, e se a resistência estiver rompida, estiver quebrada, aberta, vai aparecer um 0L ou um número 1 apenas aqui. Você vai medir e não vai ter valor algum, apenas o número 1. É sinal de que essa resistência não está boa. Pode ser trocada. Vimos então como funciona basicamente um multímetro. Também aqui o comum sempre deve ficar a ponteira preta sempre deve ficar aqui no comum. Nunca deve deslocar essa ponteira para outros locais. E a vermelha também. Você só deve deslocar a vermelha para cima se você for medir uma corrente elétrica, que podemos ver em aulas futuras. Mas, basicamente, para medir na manutenção de computadores e componentes básicos, não deve tirar o vermelho do ponto vermelho e o preto do comum, para que não haja um curto-circuito dentro do aparelho. Temos aqui um exemplo de medição. O preto sempre no preto, o preto na VDC, nas correntes contínuas, sempre é o negativo, e o vermelho e outras cores sempre são valores positivos. Então o preto você sempre coloque no fio preto, e o vermelho para medir os outros valores. Neste caso, 12 volts, o preto no negativo e o vermelho no positivo. Uma observação importante aqui. Não sabemos se é 5, 12, 20, então colocamos numa escala bem a mais do que a escala esperada, como já disse também. Bom, a partir do momento que você abrir o seu multímetro, a primeira coisa a fazer é calibrar o multímetro. Como calibra? Mude para a primeira escala, em voltagem DC, e encoste as duas pontas. Segure por 5 segundos a 10 segundos e o instrumento já está calibrado. Vamos agora calibrar na alternada. Segure por 5 segundos as duas pontas, a negativa e a positiva,
E, por fim, já está calibrado o seu instrumento, podendo ser usado. Vamos agora então medir uma bateria. Colocamos na escala DC. Sabemos que essa bateria é de 9 volts, então podemos pôr no 20, uma escala acima. Percebam que apareceu um menos do lado do 9, significa que está invertida a polaridade. O positivo está no negativo e o negativo está no positivo. Vamos corrigir. Corrigimos e saiu o sinal de negativo do lado do 9. E medimos 9,38 volts DC, na escala de DC. Sinal de que essa bateria está em perfeita condição de uso, pois ela é de 9 volts. Vamos medir agora essa outra bateria, uma bateria usada em pequenos motores, motocicletas de criança e outros equipamentos que possa ser usado, como alarme e etc. Vamos medir então essa bateria é de 12 volts, vamos ver se ela está carregada. Aqui já tem um sinal do vermelho, onde colocaremos a ponta vermelha e o preto. Vamos lá. Identificamos lá no display do multímetro, que é uma variação, espere até ele se firmar. Firmou. E vimos que tem 6,92 volts, então ela precisa ser carregada. Vamos agora medir a alternada, as tomadas residenciais. Mudamos o multímetro para a escala de alternada. Devagar, para não danificar internamente o multímetro. Colocamos em 750, porque não sabemos qual é a tensão, se é 110 ou 220, então colocamos na escala maior, 750. E vamos então fazer a leitura. Identificamos no visor 129 volts, normalmente passa mesmo, nunca é 110, sempre passa de 120. E vimos uma medição exata de alternada. Podemos colocar qualquer instrumento aqui de 110 volts. Vamos então medir as resistências. É a parte mais importante das medições, na qual veremos se o aparelho está danificado ou não. Neste caso, um relé. Iremos medir um relé. Iremos ver se esse relé está em bom estado. Todos os relés e contatores, a bobina dele é o A1 e o A2. Vamos então medir a bobina para ver as condições da bobina. Colocamos em A1 e A2. Identificamos o valor, sinal de que a bobina está ok. Se não identificasse o valor, um exemplo, ficaria em 1, sinal de que a bobina está aberta. Porém, ela está ok, medimos e descobrimos valores. Lembrando sempre que antes da medição é bom calibrar o instrumento. Dê uma raspadinha, conte até 10 e zerando ele está calibrado. Vamos então medir novamente o relé. Colocamos em A1 e A2 e novamente identificamos o valor. Este é o valor que significa que a bobina está ok. Vamos agora medir a resistência de um sensor de temperatura, para ver se esse sensor está com a aferição exata. Vamos medir a resistência dele para ver se ele não está aberto, se ele não está queimado. Então, colocamos na escala de resistência, escala de K, colocamos na máxima ou na penúltima para ver se haverá valor. Caso não haverá valor, altere a escala. Neste caso deu. Colocamos na escala de 200K e aqui deu 9,2K. Vimos então que o sensor está em perfeita condição. Sensor de um controlador de temperatura. Então, para ver se está ok, basta medir os dois fios que ligam a resistência interna do instrumento. Dando um valor, a resistência está ok e o aparelho está ok. Não dando valor, aparecendo esta unidade número 1 no multímetro, significa que a resistência interna está rompida, ou o aparelho não está em condições de uso. Vamos agora medir a lâmpada. Vamos ver se essa lâmpada está em boas condições.
Medindo resistência, não há polaridade. Coloque um fio na parte metálica e outro na ponta da lâmpada. Essa lâmpada está em boas condições de uso. Isso porque deu um valor de resistência. Se não der valor de resistência ao medir, a lâmpada está queimada. O filamento interno da lâmpada está rompido, por isso não dará resistência. Neste caso, o filamento está ok, dando resistência, sinal de que o aparelho está em perfeitas condições.